Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos trabalhar um pouquinho a expansão marítima e comercial e já colocando a vocês que a expansão marítima e comercial ela se inicia no período compreendido como Idade Moderna, né? E a Idade Moderna ela tem o período correspondente, né? O início dela é no século XV, né? A data é 1453, quando os turcos otomanos conquistam Constantinopla. Se convenciona chamar esse período como fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que se estende até a Revolução Francesa no final do século XVIII, em 1789. Então, né, é também conhecido esse período como período de transição, né, entre, por exemplo, uma economia feudal e uma economia capitalista. Então aqui nós temos, com a expansão marítima e comercial, né, o nascimento do capitalismo comercial, né? Então o próprio capitalismo, como sistema econômico, ele vai nascendo aqui, ok? E a expansão marítima e comercial, ela foi primordial na expansão do capitalismo comercial europeu, né, a partir do século XV, e prioritário também na expansão dos limites territoriais europeus, no sentido que eles vão chegar, né, eles vão costear a África, eles vão chegar ao Oriente, a Ásia, China, Japão, vão descobrir a América, né? A própria descoberta do Brasil se dá nesse contexto, ok? Vamos lá então. Então, o que nós temos? A expansão só foi possível graças a uma condição do período moderno, que é a centralização do poder real. Isso geralmente na história também a gente conhece como formação dos Estados Nacionais, e essa formação do Estado Nacional moderno também é conhecido como, né, absolutismo, porque há uma centralização do poder nas mãos de um soberano, ou seja, de um rei, né? Então, o primeiro Estado Nacional moderno, o primeiro Estado a centralizar o poder foi Portugal, isso em 1385. Ok? Depois a Espanha, 1492, por isso que são os dois países que vão começar o processo de expansão, né, marítima e comercial. Então, no século XV, há também a invenção da caravela, o uso da bússola e do astrolábio. Lembrando vocês que a bússola e o astrolábio, eles vêm do Oriente, né? A bússola é chinesa, o astrolábio ele é árabe, mas sobretudo foi amplamente difundido o astrolábio no norte da África, porque o astrolábio permitiu a princípio a orientação, né, de navegação, mas não no mar, e sim nas areias do deserto Saara, criando o eixo transsaariano de comércio, ok? E o astrolábio, ele é, vamos dizer assim, um antepassado do que é hoje o GPS. Então ele era um instrumento de posicionamento, tá, a partir das estrelas, ok? E também vários instrumentos no século XV foram empreendidos, né, para orientação no mar, juntamente com a cartografia que vai se desenvolver amplamente a partir desse momento, né? E Portugal, como possuía uma posição, né, uma localização geográfica extremamente propícia à navegação, porque a costa portuguesa fica, né, banhada pelo Oceano Atlântico, então ela vai ter essa facilidade geográfica de colocar navios no mar, de colocar as caravelas e iniciar as navegações. Então, né, em Portugal tem essa condição, né, uma localização geográfica favorável, juntamente com uma centralização do poder real em Portugal, que vai favorecer com que eles sejam exatamente o quê? Os pioneiros na navegação, ou melhor, nas navegações, né? Então, ao longo do século XV, então, os portugueses vão conquistando posições na costa da África. A gente pode ver aqui no mapa, ó, tá? O arquipélago do Açores, em 1427,
Ceuta aqui no norte do Marrocos em 1415, depois a Ilha de Madeira, Cabo Verde, a Guiné, e aqui os portugueses foram descendo no decorrer do processo de expansão, né, fazendo a circunnavegação do continente africano. Né, e eles acham a passagem em 1488 para o Oriente, que era um dos objetivos portugueses, chegar nas Índias, né, chegar à Índia, chegar à China para fazer comércio com o Oriente, que era um dos objetivos. Ok? Só que esse processo levou praticamente o século XV inteiro, não é? E aí, em 1498, o navegador português Vasco da Gama, então, conseguiu, né, chegar definitivamente à Índia para estabelecer acordos de comércio. Tá? E aqui nós vamos ter toda uma história que vai desembocar na própria chegada dos portugueses no Brasil, ok? Então é esse processo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Já os espanhóis, né, eles tiveram um atraso muito grande com relação aos portugueses, porque só em 1492 os espanhóis conseguem centralizar o poder real, né, e isso começou. Esse processo de centralização do poder político, ele começa somente em 1469 com o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Quando isso acontece, o poder político na Espanha ele é centralizado, mas só em 1492 eles conseguiram reconquistar o último espaço da Espanha, que era Granada, que possibilitava uma saída para o mar, né? Conseguiram conquistar dos árabes. Esses árabes, na realidade, que ocuparam toda a Península Ibérica, tanto Portugal como Espanha, eram os árabes, né, remanescentes do norte da África. Tá? Eles são chamados de berberes, moçárabes, por isso essa expressão mouro. Tá? Os mouros são os árabes do norte da África, ok? Então tem esse detalhe também, essa ressalva que é muito interessante. Então, em 1492, janeiro, a Espanha conquista Granada. E em agosto, eles saem em viagem, né, com o navegador italiano Cristóvão Colombo, tá, com o objetivo de chegar ao Oriente. A ideia do Colombo era fazer uma volta ao planeta para chegar na China, né? Chegar ao Oriente, na ilha de Cipango mais especificamente, que é o atual Japão. Então, o que acontece? Acontece que Colombo acabou chegando na América, né? Então aí se dá a descoberta da América, né? E o Colombo não fez a rota portuguesa porque era um monopólio português, eles não podiam fazer a mesma rota. Tem esse detalhe também, né? E também a pretensão de Colombo era provar que a Terra era esférica, ou seja, redonda, né? Nesse mapa a gente consegue ver um pouco das rotas. Então nós temos aqui, né, a primeira viagem dos portugueses até os Açores, 1427, aqui Ceuta, 1415, aqui a conquista da Ilha da Madeira por parte dos portugueses, né? Cabo Bojador, 1435, encontra aqui, né? E aí aqui a descida dos portugueses até o Cabo da Boa Esperança, que até então se chamava Cabo das Tormentas, quando os portugueses em 1488, com Bartolomeu Dias, né, conseguiu a passagem para o Oriente. E aí com Vasco da Gama a chegada a Calicut em 1498. Então são um pouco desses roteiros, né? Então aqui 1400 e 1500, né, a chegada de Pedro Álvares de Cabral a Porto Seguro, aqui essa linha azul, tá? Depois ele vai para onde? Depois ele vai para o Oriente, tá? Ele vai às Índias estabelecer acordos comerciais. Aqui no caso da Espanha, a viagem de Colombo, eles chegam aqui, tá? Nessa região que hoje é o Haiti, República Dominicana, Cuba, enfim, ok?
isso em 1492, certo? Então são esses processos. Em vermelho aqui é a viagem de circunnavegação em 1519 por Fernão de Magalhães, que passa aqui pelo Brasil, Porto Seguro, depois chega aqui na região da Bacia do Prata, faz a volta pelo extremo sul do continente aqui, passando pela Patagônia, etc., e segue viagem aqui para o Oriente, depois voltando à Europa. Né? Então esse mapa aqui dá esse panorama geral da expansão marítima no decorrer no final do século XV, no decorrer do século XV e século XVI, ok? Então vejam vocês, entre 1519, então, em 1522 foi a viagem de Fernão de Magalhães que produziu a primeira viagem de circunnavegação, né, ao redor do planeta. No século XVI, com a descoberta de metais preciosos, que era um dos objetivos tanto de Portugal como de Espanha, aumentar a quantidade de metais preciosos, porque é uma característica econômica do período, né? Porque a economia na época ela seguia as regras do mercantilismo, né? Então no mercantilismo tinha um elemento que era o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, ouro, prata principalmente, era o que determinava a riqueza e o poder econômico de um país, né? Então, com a descoberta e a exploração de metais preciosos no Novo Mundo, ou seja, na América, os espanhóis vão se tornar uma grande potência europeia dessa época, juntamente com os portugueses, pelo acúmulo de metais preciosos que eles vão juntar nesse período, ok, pessoal? Então, isso aqui é uma breve panorâmica para vocês, né, desse período que é o século XV e XVI, no que diz respeito à expansão marítima e comercial, ok? Grande abraço a todos e até mais.